Eu nutria uma apaixonite aguda pela Suzy, e o meu Falcon também, obviamente. Até me casei com a Suzy do andar de baixo para brincarmos de casinha e, quem sabe, eu ganhar um beijinho de verdade. Mas o casamento não deu muito certo. Éramos muito imaturos. Eu puxava o cabelo dela com força, ela gritava e eu olhava. Ela mordia minha mão e eu ficava vermelho de raiva. Eu queria dar-lhe um socão, mas lembrava do meu pai dizendo que não se bate em mulher, sob hipótese alguma. Mas ela não era uma mulher, era uma menina. Éramos crianças e a gente saía na porrada. Eu sempre perdia. Talvez fosse melhor ir em busca de uma Barbie, mas as Barbies eram um mistério. Tinha medo que fossem do tipo Madame Butterfly. Essa você vai ter que pesquisar, ok? Com o tempo, eu parecia não estar nem aí pra nada que acontecesse com Suzys e Barbies ou Falcons. Talvez tivesse ficado adulto, ou coisa assim. Mas Suzy era uma boneca. Se era de verdade ou inflável, pouco importava. Eu queria tê-la. Pra mim. Não a boneca, mas a vizinha. Sempre com aquelas botinhas de puta indo pro batente. Puta era uma espécie de fantasia da minha cabeça. Na verdade, eu não fazia a mínima ideia do que ela fazia da vida. Não sabia sequer se ela trabalhava, se tinha alguém, homem, mulher, cachorro, gato, papagaio, se cuidava de uma avó bem velhinha, na portaria do prédio. Seu Cupertino, porteiro, dizia que aquela moça não tinha boas amizades e que um dia ia acabar se dando mal. Certo mesmo é que toda tarde, antes do pôr do sol, ela aparecia em frente à minha janela, do outro lado da rua, na calçada, com umas botas roxas, bem ao estilo sou puta, assim, e você não tem nada a ver com isso. Conversava com um homem, sempre o mesmo homem, e depois pegava um táxi e desaparecia pela avenida, por entre outros táxis, que eu, na minha fantasia louca, sempre achava que era um engarrafamento provocado por causa dela. Mas era apenas excesso de carros, obviamente, e de fantasias na minha cabeça. Um dia saí para comprar pão de manhã e na volta um minutinho de papo com o seu Cupertino, como sempre. Subi o elevador e na entrada do meu apartamento dei de cara com a Suzy. Eu nunca a tinha visto de manhã, sem aquelas botas e as roupas colantes. Não pareciam a mesma mulher. Nem os quadris eu notei muito bem, mas seu nome continuava sendo Suzy. E eu não tinha me tornado nenhum Falcon. Ainda assim, minha vizinha de porta se chamar Suzy era uma puta coincidência. E algo me dizia que puta era também a sua profissão. Eu já tinha reparado nela saindo de um carrão, outro dia debaixo da minha janela, mas nunca tinha visto seu rosto tão de perto. Havia até uns traços masculinos naquele rosto que de longe era tão perfeito. Meu olhar era simplesmente focalizado nos quadris. Não sabia se era ela, ou se os quadris eram dela. Talvez fossem. Eu queria que fossem. De repente me deu uma vontade incontrolável de fazer alguma coisa, de ser o Falcon de verdade. Mas eu não fiz nada. Muito menos virei o Falcon. Aguardei, esperei ela entrar em sua casa para correr para mim e colocar um copo na parede, para tentar ouvir alguma coisa de relevante para o caso. Caso? Mas que caso? Eu nem era detetive. Havia várias Suzys no mundo, mas não me ocorria a existência de nenhum Falcon de carne, osso e cérebro. A mulher talvez fosse Suzy por causa da boneca mesmo, a mãe talvez fosse colecionadora, fã, sabe-se lá o motivo para alguém pôr o nome no próprio filho. Devia ser isso mesmo, era por causa da boneca que aquela mulher se chamava Suzy. Uma boneca de meados do século XX, meio amarelada. É engraçado como tudo que é nascido no século XX hoje parece desbotado, amarelado. Suzy era o nome dela. Talvez fosse só um apelido para uma Suzana, um Suzane. Ou era Suzy mesmo e talvez tivesse uma rival chamada Barbie, que era uma esguia estadunidense sem peitão e com um sorriso permanentemente plastificado. A Suzy não. A Suzy era meio cabeçuda, com um quadril de pilão, como dizia minha avó, e segundo minha própria interpretação, era apaixonada pelo Falcon. O meu Falcon,
meio grisalho, barbudo e fortão. Fortão como eram os fortões de antigamente, porque os fortões de hoje em dia são maiores que o incrível Hulk. E são todos anabolizados. O cara era uma espécie de George Clooney, super vitaminado, com uma cicatriz na cara, que estava sempre pronto a sair por aí para salvar o mundo. Enquanto isso, a Suzy ficava em casa, recebendo visitas do encanador, do padeiro, do cortador de grama e da Madonna. Quer dizer, da Madonna eu não sei. Mas seria interessante. Talvez a Suzy fosse chegada numa tarântula em cópula. Aí um dia apareceu na vida de todas as meninas e, consequentemente, dos meninos, dos futuros homens, os futuros comedores de Suzy e prostitutas com esse nome, a Barbie. Foi um baque no esquema. Imagina a crise na casa da Suzy. Desemprego estrutural. Não existe mais espaço no mundo para bonecas cabeçudas, nem para mulheres cadeirudas. Coincidência? A palavra coincidência definitivamente não faz parte do vocabulário do mercado. E quando ela disse sentir-se angustiada com sua presença ali, eu tentei disfarçar as batidas aceleradas do meu coração para ela me abraçar e ela me deu um beijo. Aquele beijo de quando eu era criança. Eu recebi um beijo da Suzy. Me senti o próprio Falcon. Aí eu saí daquele corredor. Entrei em casa aos tropeções, meio bêbado, meio baratinado, meio sem rumo, e percebi que aquela história tinha chegado ao fim. Pena que no dia seguinte, a morte trágica da Suzy nem sequer foi noticiada no jornal.